Red Dead Redemption 2 é um dos maiores games da história, são vários prêmios e indicações que não deixam dúvidas quanto a isso. E se liga que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os aspectos psicológicos por trás da redenção de Arthur Morgan. Vem com a gente! Olá, eu sou a Jéssica. E aí galera, eu sou o Léo e esse é o Psicofiction. What the hell? Not again. Eu sou do tipo de pessoa que consigo me imergir muito nos games que eu jogo e tento viver mesmo aquela fantasia que a história propõe. Então depois de ter passado por vários jogos assim de mundo aberto, como Skyrim, Assassin's Creed, The Witcher 3, Final Fantasy, eu não esperava que um jogo de faroeste, de cowboy, fosse ser algo que eu iria me identificar tanto quanto Red Dead Redemption 2. Logo de cara, o que me impressionou mais foi a parte gráfica, a realidade do jogo. O mundo é muito bonito, todas as atividades que você faz e, principalmente, como que os personagens são desenvolvidos. À primeira vista, você sente que o Arthur, o personagem principal, é simplesmente um bully que bate nos outros assim, do jeito que ele é apresentado, você não percebe as camadas mais profundas do personagem logo de início. Isso vai sendo desenvolvido com o passar das missões durante o jogo, que você vai conhecendo melhor o personagem. O Velho Oeste, esse negócio de cowboy, é só um pano de fundo. O mais importante é a lição de como que a personalidade de uma pessoa vai sendo moldada pelo meio que ela está inserida, como que uma pessoa pode mudar as suas ações e, ao longo da vida, adquirir uma nova visão sobre a realidade dele. Então, se você não jogou esse game, cara, o que eu posso te dizer é que, sinceramente, eu te invejo, bicho. Se eu pudesse apagar da minha memória as lembranças de ter jogado esse jogo, para pegar e jogar do zero e passar por essas emoções tudo de novo, cara, eu faria sem pensar duas vezes. Então, vale muito a pena. O Arthur é um cara que vai se tornar quase que como um amigo que passa um tempo na sua casa. Vai ser mais ou menos assim. Uma das partes também mais maneiras do jogo que não deixa nada a desejar, a parte de ação, tiroteio, sanguinolência, bala pra tudo que é lado, muito top, muito bem feito. E no jogo a gente controla o Arthur Morgan, que é um fora da lei, pertence aí a uma gangue, teve um passado e uma família muito desestruturada e teve muitos traumas durante a infância. E a psicologia vê o ser humano como um ser biopsicossocial, que tem influência de fatores biológicos, psicológicos e sociais. No caso do Arthur, nós podemos pensar aí que alguma influência biológica ou genética, principalmente do pai, que era um criminoso, talvez algo aí relacionado à agressividade. A parte psicológica, pois ele foi órfão muito cedo, não tinha uma família muito bem estruturada e logo foi adotado por outros criminosos. E o meio social, que foi esse que ele viveu a vida inteira, sempre no meio do crime. E ainda sobre a questão psicológica que pode ter moldado o Arthur, podemos falar sobre o relacionamento que ele tem com o Dutch, que foi quem o adotou, e ele tem ali como uma figura paterna que gera nele uma grande admiração e muita lealdade. Sim, a história de Red Dead Redemption 2 é muito influenciada por esse personagem do Dutch van der Linde, que é o líder da gangue, a qual o Arthur faz parte. O cara é muito eloquente na fala, sabe influenciar as pessoas e transmitir os ideais dele para frente. Tanto que na gangue, para você ter uma ideia, tem ladrão, agiota, pistoleiro e até um padre e prostitutas. Todo mundo trabalhando junto para um bem comum daquela gangue. Remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Então essa utopia, essa fantasia que o Dutch consegue implementar na gangue, desse objetivo deles de fazer um grande roubo que vai dar dinheiro para eles suficientemente para eles conseguirem recomeçar uma vida deles num país tropical, talvez no Tahiti, uma coisa desse estilo. E todos acabam se ajudando e lutando uns pelos outros para eles construírem juntos esse objetivo final, que vai beneficiar a toda a gangue. E essa união que ele gera em todos, né, a lealdade que ele criou ali dentro do grupo, é muito forte. Vemos isso no Arthur, onde às vezes ele até abre mão de algumas coisas que ele gostaria para a vida dele,
como quando ele conheceu a Mary, se apaixonou por ela, até ficaram noivos. A família dela era um pouco contra, né, a isso, principalmente pelo fato dele ser um bandido, né? Então, quando ele teve que optar entre ficar com ela ou continuar na gangue, mesmo amando ela, ele acabou optando por continuar leal a Dutch e a gangue. E outro ponto onde vemos a lealdade de Arthur muito forte é quando ele acaba por um acidente ali tendo um filho com uma garçonete, e ele não é um pai muito presente, pois ele acaba optando pela gangue, não por ficar com o filho dele, mas fazia algumas visitas ao garoto. E numa dessas visitas ele descobre que os dois acabaram sendo mortos. Turned out some bastards had come through. Robbed him. Shot him dead. And offered $10. It hardened me. Feeling that kind of pain. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. Essa frase dele parece demonstrar que ele já está assim conformado com o destino dele, pois ele não foi um bom pai, na verdade não teve um bom pai, e acaba que ele se projeta um pouco no John, que é um outro membro do grupo, que tem uma família, que tem uma esposa e um filho pequeno, e isso no final acaba fazendo ele dar a vida para que esse homem tenha o futuro que ele sempre sonhou para ele mesmo. Porém, mais emocionante do que isso, que eu mais me identifiquei foi realmente o processo da redenção do Arthur. Porque com o passar ali da história, o Dutch começa a corromper os ideais dele, se tornando cada vez menos líder e mais ali como um tirano. Então a confiança, principalmente do Arthur, fica cada vez mais abalada. E isso fica mais evidenciado ainda quando ele acaba contraindo tuberculose, que naquela época era uma doença que não tinha cura. Era realmente uma sentença de morte. E a iminência da morte acabou fazendo ele entrar em uma crise existencial, pois ele viu que ele não teria um futuro a longo prazo e deu mais valor às decisões que ele fazia a curto prazo. E ele acabou vendo que provavelmente não era o homem que ele gostaria de ser e nem fazia o que gostaria de fazer. E isso dentro da psicologia podemos ligar ao processo de individuação proposto por Jung. Jung acreditava que todo ser humano nasceu com um potencial, um vir a ser, e que o ser humano pode despertar isso e tornar-se único. E esse processo está ligado à autorrealização e à satisfação pessoal, mas é muito mais profundo, porque não se refere ao ter, mas sim ao ser. E essa autorrealização para Arthur parece que seria morrer em paz com ele mesmo, ou seja, tomar as decisões e iniciativas que ele mesmo gostaria de tomar, não levando mais em consideração tanto o que o Dutch dizia ou a gangue, pensando mais no que ele gostaria de fazer, o que ele achava certo naquele momento. Apesar que Jung acreditava que esse processo se iniciava normalmente na segunda metade da vida, em Arthur isso provavelmente foi antecipado diante do diagnóstico de tuberculose. Eu acredito que isso que você falou tem muito sentido. Logo me vem à mente uma cena muito bonita do jogo, que ele está conversando ali numa estação de trem com uma freira, que ela vê uma bondade no Arthur que nem ele acredita que ainda tenha. É muito real esse sentimento que o Arthur tem, eu acho que todo mundo já sentiu isso em algum momento. Uma pressão por decisões passadas que você tomou, que ao longo do tempo você vai crescendo, tendo um entendimento maior da vida e, sei lá, às vezes causa um arrependimento, talvez não um arrependimento, mas assim, você repensa aquilo que você fez e sabe que o conhecimento que você tem hoje faria aquilo de uma forma diferente. Isso é uma coisa que eu acho que assombra muito forte o Arthur. Então, apesar dele ainda se sentir preso ao passado, ali ele encontra forças para mudar a realidade dele e fazer um futuro diferente. E aqui podemos ver em Arthur a questão do poder das escolhas e do livre-arbítrio. Porque toda escolha, na verdade, traz uma angústia, porque quando você escolhe uma coisa, você abre mão de todas as outras possibilidades. E acho que assim, o ponto central do jogo, com relação à psicologia, é que ele traz essa mensagem de que você sempre pode mudar o seu destino, nunca é tarde demais para isso. E se você tem aquele curso que pensou em fazer, mas acha que já passou o momento, ou uma amizade rompida, ou talvez até um canal que sempre pensou em abrir, saiba que é sempre o momento para mudar a sua história.
É claro que você não precisa chegar ao ponto que o Arthur chegou, algo tão trágico para fazer isso. And all you can do now is decide the man you want to be for the time you have left. Help someone who can still be helped. Or help yourself. I suppose you're right. Então beleza, galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários se você lembra de outro personagem que tenha passado por uma redenção tão grande quanto a do Arthur. Pessoal, e são muitas horas de pesquisa para preparar os roteiros, de gravação e edição, para preparar um conteúdo com muito carinho e que agregue na vida de vocês. Então, assim, a nossa motivação é a sua inscrição e o seu like aqui no canal. Se você ficou até esse ponto do vídeo, muito obrigado e até a próxima. Um beijão e tchau, tchau!